Estamos aqui no mais um Atplay Podcast e o meu convidado de hoje é Paulo Fernandes, empresário, cristão e também deputado estadual, candidato a deputado estadual. Seja bem-vindo, Paulo Fernandes. Tudo bem? Marcos, muito obrigado pelo convite. Para a gente é um imenso prazer estar aqui com vocês da Atplay. Quero agradecer a todos, né, a toda a direção da Atplay, também em especial a você. A gente começou uma jornada no dia 16 de agosto, que é uma jornada para poder ter um espaço dentro do estado do Rio de Janeiro, para que dentro desse espaço a gente consiga trazer para o estado o que realmente o estado precisa. Porque o que a gente tem acompanhado nesses últimos anos, e eu estou há muito tempo na política, é que o estado, ele de verdade precisa de um representante. Eu tenho andado com muitas pessoas do estado do Rio de Janeiro, tenho feito um trabalho muito forte no interior, região dos Lagos, Costa Verde, Vale do Café, região serrana, norte do estado. Enquanto as grandes figuras políticas, as grandes raposas, né, da política, estão preocupadas em fazer a campanha na capital, a gente tem olhado mais para o pessoal do interior, né? Como você disse, eu sou empresário, sou cristão, sou pastor, casado, pai de um menino de 7 anos, o Gabriel, e defensor da pátria, defensor da família, dos direitos da família. Sou de direita, sou conservador, e a gente entende que chegou um determinado momento que a gente precisa, Marcos, tomar uma atitude. Ou a gente toma uma atitude e vem com projetos dentro da Alerj que vão, de fato, atender a necessidade do povo, ou a gente continua entregando a sorte do povo, e até o próprio povo acaba fazendo isso, de certa forma, nas mãos das pessoas erradas, que só querem usurpar o dinheiro público do estado do Rio de Janeiro e não querem fazer nada por esse estado tão bonito que é o nosso estado do Rio. Porque os candidatos a deputado estadual, federal, enfim, né, governador, só aparece para ganhar voto das pessoas só quando no tempo de eleição, né? Depois eles abandonam totalmente aquele público, né? Aquela região que ele obteve alguns votos, né? Olha, a gente tem feito um trabalho e a gente tem observado. Por onde a gente passou, por exemplo, esse final de semana, eu estive sábado na cidade de Vassouras, interior do Rio, fazendo um corpo a corpo, né, com os eleitores, andando na cidade, conhecendo as demandas da cidade, conversando com os moradores. E eu costumo dizer, sempre no meu discurso, que existe a cidade do turista e existe a cidade do morador. Qual é a diferença? A diferença é que a cidade do turista é o centro da cidade, aquela coisa linda, maravilhosa, que todo mundo, que coisa linda, porque a cidade de Vassouras é bonita, tem prédios Porque quase históricos. todas as cidades do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, elas são cidades turísticas, não é isso? Turísticas e históricas, Histórica, né? A cidade de Vassouras é uma cidade extremamente histórica, onde muita gente da época do Império é conhecido como Vale do Café, né? Na verdade, porque lá saíam as maiores produções de café do Brasil e, posteriormente, do estado do Rio de Janeiro. E andando na cidade, a gente vê que tem a cidade do turista e do morador. Qual é a cidade do morador? É aquele que você vai para os distritos, né, que são distritos, são pequenos pedaços das cidades, melhor dizendo, e nos distritos tem os bairros. Então, por exemplo, Vassouras tem 4 distritos, existem cidades que têm 5 distritos. E na cidade de Vassouras, a gente observa nos distritos mais carentes que falta saúde, falta compromisso com a educação, segurança nem tanto, porque a maioria das cidades do interior é muito difícil ter um alto nível de violência, a não ser algumas cidades isoladas, por exemplo, Macaé. Macaé, no interior do estado, ela é a 5ª cidade mais violenta do Brasil. E, infelizmente, é essa estatística.
E andando na cidade de Vassouras no sábado, a gente pôde conversar com algumas pessoas e eu fiz a seguinte pergunta: quais são as opções de empregos que você tem na cidade? Claro, eu sou total defensor, Marcos, que todo emprego que você é remunerado de forma honesta é válido. Desde o vendedor ambulante, Entendi. o famoso camelô, até o lojista. Mas a gente quer para essas cidades muito mais do que isso, porque hoje quais são as opções? Não é só exclusividade de Vassouras, eu vou falar de outras cidades. É justamente que lá em Vassouras você trabalha ou numa farmácia, ou na padaria, ou no mercado, ou na loja do Chiquinho da padaria, e assim vai sucessivamente. Não existem grandes indústrias, não existem grandes opções de trabalho. E a gente vê pessoas desempregadas precisando trabalhar. E essas cidades, elas são totalmente abandonadas pelo poder público, não é isso? Muito abandonada. A gente observa que, é como eu te disse, a cidade, perdão, a cidade, ela é a cidade do turista. Então, aonde a parte do turista é o centro da cidade, né? Aonde tem a maioria dos prédios Por públicos, isso que se chama históricos. centro histórico, né? Centro histórico, exatamente. E o que é a cidade do morador? É aquela escondida onde você vai pisar na rua de barro, esburacada. Muitas ruas não são calçadas. Você chega e pergunta, vem cá, quantas unidades de pronto atendimento tem na cidade? Os UPAs? Ah, tem uma. Poxa, qual é a população? 32 mil habitantes. Você só tem um UPA. Quer dizer que se você... E aqui nesse distrito que é cerca de 8 quilômetros da capital do município, aonde está o UPA. Se você passar mal aqui dentro, como é que funciona? As pessoas respondem, deputado, a gente morre. Ou tem que ir para outra cidade, né? Ou para outra cidade. E, Se por der exemplo, tempo no chegar, caso, né? no caso de Vassouras, o Marcos, é engraçado porque Vassouras tem um hospital-escola, que é o Hospital de Vassouras. É um hospital referência na região do Vale do Café. Pessoal de Mendes, pessoal de Varriçai, pessoal de E não tem Paracambi. unidade de pronto atendimento, Vai né? todo mundo para lá. Existe um UPA apenas na cidade. Um UPA apenas. E isso eu estou falando só da área da saúde. Eu estive em Petrópolis. No sábado eu estive em Vassouras de manhã e à tarde eu fui para Petrópolis. Petrópolis é uma cidade imperial, né? A famosa cidade imperial, onde existiam, né, os castelos, onde Dom Pedro I morou, Dom Pedro II. A gente conhece a história de Petrópolis. Ou Certo. seja, é uma cidade totalmente histórica, uma cidade totalmente que se beneficia do turismo, mas realmente é aquela mesma a mesma fábula. Mesminha, né? Mesmice. Isso é a capital, é a cidade dos turistas e tem a cidade do morador. Qual é a cidade do morador? A gente viu na tragédia que teve as enchentes lá em Petrópolis. Eu passei perto de um rio que eu E esse problema já vem há séculos, né? Isso. Para resolver esse problema Anos. de Petrópolis e ninguém nunca consegue resolver. Não consegue. Porque eu ouvi falar que Petrópolis é uma bacia, né? Isso. Quando alaga, lá quando chove, alaga tudo e não tem infraestrutura, né, do poder público, não tem obra, infraestrutura para poder escoar a água que chove, né, em Petrópolis, não é isso? É. Eu passei perto de um rio, é bom você tocar esse assunto. Eu passei perto de um rio, eu deixei o carro perto de um rio e os moradores foram me falando, deputado, quando choveu aqui, a água vinha escorrendo e veio levando tudo. A gente viu árvores dentro do rio, a gente viu muitos pedregulhos que vêm descendo, porque é uma cidade serrana. Por ela ser uma bacia, ela é muito alta, né? Ela está aproximadamente a cerca de quase 2.000 metros acima do nível do mar. Não é isso tudo, mas é aproximadamente isso. É uma cidade muito alta, né? Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Então, essa água, ela vai descendo. E aí eu fiz a seguinte pergunta, poxa, o atual prefeito, por que não faz uma obra de escoamento? Por que não manilha esse rio? Por que não arranca essas pedras, faz um rio manilhado? Uma galeria pluvial que nós vimos, e lá, por exemplo, em Niterói, na Alameda, no bairro Alameda, existem essas galerias pluviais. E se fizer essas galerias pluviais, essa demanda de escoamento de água, ela vai sair. E eu sempre costumo dizer que tem como fazer. Por que não fazem? Porque muitas das vezes, Marcos, não é interessante. Muitas das vezes não vai trazer voto. Tem até o dinheiro, né? A prefeitura tem até, e o governo até... E como tem. Isso, tem. um caso de uma cidade que nem Petrópolis, se fizesse uma vaquinha ou
o prefeito, não sei como é que funciona, fizesse uma carta para o poder público para poder fazer aquele tipo de obra, Na verdade, o que a gente quer fazer é dinheiro isso. tem. O que a gente quer fazer? A gente quer colocar emendas parlamentares. O que é a emenda parlamentar? A emenda parlamentar, para você que está assistindo entender, ela é um recurso que ela é colocada, Isso. disponibilizada para todos os deputados estaduais e também federais. O deputado federal ele tem uma verba de recurso, de verba parlamentar, maior do que a do estadual. Mas hajamos de convir que, por exemplo, cada estadual ele tem cerca de 1.300.000 reais de verba parlamentar por mês, para ele Por destinar para quem ele quiser, para educação, para saúde, para segurança pública, Em qualquer cidade, em isso? qualquer cidade, nos 92 municípios do estado. O que a gente quer fazer? A gente quer colocar emendas parlamentares dentro da cidade de Petrópolis para começarmos a fazermos obras de escoamento para as águas de chuva, que é uma obra emergencial que tem que ser feita. Porém, Porque a chuva ela tem que ter uma prevenção, né? porém é o seguinte, a gente também não vai colocar a verba parlamentar na cidade sem ter uma fiscalização rígida, porque há uma grande reclamação dos moradores de Petrópolis com o atual prefeito, com a atual gestão do prefeito na cidade. Então a gente não vai colocar uma verba, por exemplo, não vou destinar, vamos fazer, claro que nós não temos como destinar toda a verba nossa para uma única cidade, porque a gente tem compromisso com outras cidades, mas eu não vou destinar, por exemplo, 300 mil, 400 mil reais de verba para fazer uma parte de obra de escoamento. Nós vamos começar, por exemplo, no bairro tal, a gente vai enviar verba para a Secretaria de Obras. Vai fazer por etapa, né, no caso. Vamos fazer por etapas, então tem que ser muito bem fiscalizado para que essa verba chegue. Claro que nós vamos buscar a parceria, por exemplo, dos deputados federais que estão com a gente, para que eles também enviem verbas. Então, é juntando uma verba parlamentar do candidato a federal que está com a gente, possível deputado federal, no caso meu, a Vanessa Bazzoni. Se ela manda, por exemplo, olha, Paulo, eu vou mandar 500 mil para a cidade de Petrópolis, eu mando 400, a cidade já recebeu 900, dá para se fazer um bom trabalho? É verdade. Como candidato, você diz isso. Vou dar um exemplo bobo aqui. Uma certa comunidade aqui da capital, existia, né, uma possibilidade, eles precisavam fazer uma ponte para atravessar um rio, né, um rio grande, um córrego, e o poder público nunca fazia essa ponte. Olha que interessante. Abriram uma licitação e o valor da obra, eu estou falando com uma pessoa que entende muito de obra, que é você. O valor da obra ficou avaliado em 8 milhões para fazer uma ponte de carro e para pedestres. O Poder Paralelo foi lá e fez com 300 mil. Eu acredito. A mesma ponte. Saiu em todos os jornais. Deputado, você está apoiando o Poder Paralelo? Não, eu estou apoiando, eu estou dizendo para você que está me assistindo aqui no podcast e pelo Facebook que tem como fazer. Então, por que não fizeram? Então, a gente precisa mudar essa história. Como é que a gente muda, deputado? Fiscalizando. Qual é a obrigação do deputado Deixa eu estadual? te perguntar, você acha que já não existe verba destinada para esse propósito, não, em Petrópolis? Para esse propósito de escoamento? Com certeza. Mas o que fazem com esse dinheiro? Tem Por que ser isso que feita tem uma que ter investigação, a CPI, Exatamente, né? a CPI. Abre-se uma CPI. Primeiramente, Na eu acho que tem que LERJ. abrir uma CPI, né? Exatamente, abre-se uma CPI. Eu vou dar aqui um exemplo de Petrópolis, que eu estou falando de Petrópolis porque me chamou Você muita conhece atenção. lá, né? Sim. Lá em Petrópolis tem uma rua chamada Rua Tereza. Quem era a Rua Tereza? O que é a Rua Tereza lá em Petrópolis? O que é a Rua Tereza? A Rua Tereza é uma rua histórica na cidade de Petrópolis. Ela fica praticamente no centro de Petrópolis. A Rua Tereza ela é uma rua comercial. Se você tivesse ideia da quantidade de lojas que estão fechadas, de pessoas que perderam o emprego com essa pandemia em Petrópolis, você ficaria assustado. Petrópolis já foi detentora de 60% da produção têxtil do estado do Rio de Janeiro vinha de Petrópolis. E 30% do Brasil saía de Petrópolis. Foi mesmo. E Olha, o que aconteceu em Petrópolis para não existir mais esse... as grandes confecções e tecelagens fecharam. Fecharam. Por quê? Não Falta de havia incentivo fiscal. Culpa do governo PT. O PT acabou com as grandes tecelagens, acabou com as grandes indústrias têxteis. Hoje, eu observando na Rua Tereza no sábado,
Eu fiquei triste porque eu tenho uma tecelagem lá e a gente conversa com pessoas que moram na cidade a vida toda, conhecem muito bem. Tinha uma tecelagem que ela pegava, por incrível que pareça, se você visse o tamanho da tecelagem, eram 3 quarteirões só da fábrica de tecido. E ela está lá parada, abandonada. Sabe quantos trabalhadores tinha dentro dessa fábrica, dessa tecelagem? 5.000 trabalhadores. O Rio de Janeiro inteiro, né? Não sei se você já viu aquela história do Barão de Mauá, né? Que quis transformar o Rio de Janeiro praticamente numa grande indústria, né? O Rio de Janeiro inteiro sempre foi impedido de ter indústria aqui no Rio. Aqui no Rio de Janeiro não se fabrica nada. É absurdo. Até as indústrias de carro que tem aqui, tô falando de cidade, né? Sim. As indústrias de carro que tem aqui é fora, é lá em Porto Real. Aqui no Rio de Janeiro não tem fábrica de nada. Por isso que o Estado está do jeito que está, porque na pandemia 80% dos hotéis foram vendidos para outras companhias, né? Porque o Rio de Janeiro vive do turismo. Eu estava conversando agora com um advogado agora, que a gente vai depois fazer uma gravação com ela. 80% das pessoas do Rio de Janeiro, elas vivem de vendas, um vendendo um produto um para o outro. Aí se torna um estado muito caro, né? Para se viver, né? Vamos observar o que você está dizendo, que é bastante interessante. Como fabricante de produtos de limpeza, eu tenho que comprar matéria-prima. A matéria-prima mais barata que eu compro é em São Paulo. Vem tudo de São Paulo, né? Então, veja bem. Por que isso acontece? Por alguns motivos. Quais deles? Vamos ao motivo principal. ICMS. Yes. Se você tiver um ICMS reduzido, eu vou dar um exemplo. Quanto que é o ICMS, você, meu querido eleitor, você que está me assistindo, quanto que é o ICMS para combustíveis no estado do Rio de Janeiro? 32%. É um dos ICMS de combustível mais caros do Brasil. Isso é um absurdo. Verdade. Quanto está o etanol hoje no Rio com essa baixa de preços que a Petrobras, essa política de preços, não precisou o presidente dar canetada, isso foi no parlamento, o parlamento ajudou. Quanto está um litro de etanol no lugar mais barato? Eu sempre coloco etanol no meu carro pequeno, né? Sim. Eu acho que estava R$ 3,99, R$4. Eu consigo colocar R$ 3,89 ali no Catonho. R$ 3,89. Eu hoje assisti um vídeo que lá em São Paulo o etanol está custando R$ 2,89. Tem locais que é a metade do preço. É impressionante. Aqui se torna 100% mais caro do que o dobro, né? Do preço que São Paulo. Nós tivemos agora uma redução de 12% no preço do gás de cozinha. O tijão do gás. Do quilo, né? Lembrando que o ICMS federal, ele é zerado, o presidente zerou. Só que aqui o governador não zerou. Aí quem paga é a população. Então, 32% de combustível do ICMS, ele baixou bastante. Também a gente tem que meter o pau quando é para meter o pau e aí passar a mão quando é para passar. Botou para 22% o ICMS sobre os combustíveis. 10%, que já ajudou bastante. Porém, se eu for eleito, um dos nossos projetos é que o ICMS em diversos produtos, inclusive de preferência nos produtos que a gente consome, que é chamado de produto essencial, né? Os 3 primeiros produtos essenciais para um bem-estar nosso, quais são? Alimentação, certo? Produto de limpeza, que passou a ser o segundo essencial nesse nicho. Por quê? Por causa da Covid-19, você precisa ter uma casa muito bem higienizada para você não pegar não só o Covid, como outras doenças que já apareceram, estão aí, e outras antigas. Então foi comprovado que a higienização, ela te protege de doenças. Sem a limpeza ninguém consegue viver, exatamente. Né? E o terceiro, então a primeira alimentação, o terceiro produtos químicos de limpeza, e terceiro o vestuário. Então veja bem, se a gente consegue reduzir o ICMS desses produtos, tanto o produto final, que é aquele produto que você compra, que você leva, a caneca pronta, quanto da matéria-prima para o fabricante fazer a sua caneca e vender, o que vai acontecer? O fabricante do estado do Rio de Janeiro ele não vai precisar comprar em São Paulo. É verdade. Ele vai comprar aqui. E aí as grandes indústrias vão ter o enorme interesse de vir para o estado do Rio de Janeiro.
Não tem esse interesse por falta do incentivo do governo, Incentivo fiscal e também o ICMS, que é muito alto no estado do Rio. Eu vou dar um exemplo bobo. Na pandemia... Eu, pelo menos, quando eu vou fazer compras, eu só vou para São Paulo. Eu sempre estou em São Paulo, fazendo compras, porque aqui muitas coisas é um absurdo de preço. Mesmo você comprando direto do fornecedor, do distribuidor, mas mesmo assim se torna caro. Quando você quer comprar, você que entende desse meio, quando você quer comprar uma roupa barata para vender, você vai para onde? Pro Brás. Muita gente vai para o Brás. Vai pro Brás. Os vendedores ambulantes, eles vão pro Brás. 90% das confecção aqui do Rio de Janeiro vem do Brás. Vem do Brás. Você compra lá barato e você consegue vender num preço aqui mais justo para você poder ter um bom lucro e também as pessoas continuarem comprando. Isso. Por que você tem que ir pro Brás? Por que você não pode comprar no estado do Rio? Por que você não pode ficar aqui? Nem a feira mais de Itaipava supera os preços do Brás. Então, o que a gente Por quer? causa do imposto. A gente quer colocar o ICMS sobre produtos essenciais Eu acho, Paulo, o mais reduzido possível. eu acho que o governo era para dar mais incentivo para o Rio de Janeiro, ele ter mais indústria. Entendeu? Exatamente. São João de Meriti era conhecido como polo industrial do jeans. Exatamente. Isso acabou, não tem mais, Acabou, não tem como jeans mais. Petrópolis era o polo industrial. Esses grandes feirão aqui que tem em Caxias, tem em Nova Iguaçu, que sempre estou indo ali, a gente vê que lá todas as roupas, né, que é as confecções, vem tudo de São Paulo. Vem tudo de São Paulo. E algumas coisas, eu compro também muito de Goiânia. Né, que Eu vou te dar um exemplo sobre... A gente está falando de impostos, tarifas, né, tributárias. Na época que a pandemia estava no auge, né, estávamos no isolamento, a política do fica em casa e economia a gente vê depois, e a gente está vendo realmente o depois que gerou. O que acontece? Estava sendo comercializado os testes de Covid, teste rápido de Covid. Né? Você comprava um teste de Covid, um kit de Covid, lá no sul, Santa Catarina, você pagava R$46 num kit. Aqui no Rio, 136. Podendo chegar a 126. Você vê um absurdo. Olha, né? a diferença. Por quê? Porque o ICMS lá em Santa Catarina é 7% sobre esse produto. E Ano aqui no passado, Rio era 18%. esse ano eu não fui. Eu fui para uma feira do cosmético, que é a... eu não me recordo o nome agora. E eu fui lá como um empresário, né? Como comprador, empresário, né? Aí que a gente faz um cadastro, o ingresso é totalmente grátis. É Beauty Fair. Esse ano teve, também fui convidado. Eu não fui esse ano. Foi agora, né? No começo de setembro. E lá, eu andei vendo lá os stands, né? Das marcas e tal. E eu falei, não, as pessoas perguntam, você é do Rio de Janeiro? E a maioria dos fabricantes lá, que lá são stand de fabricantes, né? Exposição de cosméticos de fabricantes, né? Que eles colocam, e vai alguns também aqui do Rio de Janeiro. Que como foi muitas marcas daqui do Rio. E muitas fábricas lá, indústria, eles falaram que não entrega no Rio de Janeiro. Eu falei, mas por quê? Por causa do imposto. Era a mesma resposta. Agora por causa do imposto. É muito alto. A gente não consegue entregar para você no Rio de Janeiro. Agora você vê. O nosso projeto consiste em... Nós vamos colocar dentro da LERJ um projeto para ser votado. Vai ser fácil? Não. Mas também não é impossível. Para a redução definitiva do ICMS nesses produtos essenciais. Mas você acha que já tem deputados, e tanto federal como estadual, já lutando nessa causa aí para baixar o ICMS? Eu ainda não vi ninguém que lute pela alíquota do ICMS. Eu ainda não vi. Como eu também não vi ninguém falar ainda sobre incentivo fiscal para empresários. Como que você atrai... Porque não é interessante, Exatamente. né? Exatamente. Como que você atrai uma grande indústria para o Estado? O que você oferece para aquela indústria? Por exemplo, se você vai negociar com uma Tesla, você vai negociar com a Tesla, o que você tem que oferecer para um cara milionário como ele, para que ele possa trazer a Tesla para dentro do... Como nós temos nos Estados Unidos, o Vale do Silício. Né? Você já viu esse filme, Vale de Aço? Como que você faz para trazer uma empresa como a Tesla para cá?
incentivo fiscal. A história conta que o Brasil ele tinha uma dívida de 10 bilhões de dólares, né, com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Sei. A Souza Cruz, que é a maior fabricante de cigarros do mundo, ofereceu para o Brasil a quitação de toda a dívida com o FMI para o Brasil, em troca de 10 anos de anistia de impostos e redução de até 26% do ICMS para que ela se estabelecesse no Brasil, em especial que ela queria vir para o Rio de Janeiro, e aí ela pagaria toda a dívida do Brasil no FMI. E o Brasil pagaria a ela dessa forma. 10 anos de anistia de impostos, ou seja, ela ficaria 10 Uma anos troca, né? sem pagar imposto. Eles sugeriram uma troca, né? Isso. Não deixaram fazer, não fizeram. Eu E foi no fiquei governo sabendo do dessa PT. história. Foi no primeiro ano no primeiro mandato do Lula. Foi isso que aconteceu. A Souza Cruz, a maior fabricante de cigarro, quis pagar a dívida. Porque não do é FMI. interessante Não para era o interessante. parlamentar Não era interessante. nada disso, porque se houver isso aí, não vai ter verba para o bolso deles, né? Agora a gente volta um pouquinho na história. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu sou de Fortaleza, né? E lá no Ceará, existe duas indústrias que foram para lá, que saíram do Rio Grande do Sul, que se chamam, uma é Grandene, que Sim. todos conhecem a marca, Claro. e a outra é a Dakota. Na minha cidade, que eu sou de uma cidade chamada Russas, tem uma fábrica de sapato da Dakota, tem a Dakota Colosso, Dakota Calçados, e essa é a calçada, e a Solados, tem a Solados e tem a calçada. A Solados, ela manda solados para todas as fábricas que tem da Dakota. Se eu não me engano, eles têm 5 fábricas no Ceará, Grandene, né, e Dakota. Dakota, não sei quantas são, sei que Dakota são 5. Eles foram para o Ceará porque mão de obra é barata e teve, na minha cidade lá, 10 anos de incentivo fiscal, sem pagar imposto. Exatamente. E a prefeitura ainda construiu o galpão deles lá, para eles dar emprego. Emprega 6 mil pessoas, 6 entrega mil pessoas. É isso que eu estou te dizendo. O que a gente quer fazer emprego direto e indireto. O que a gente quer fazer por Petrópolis, para eu encerrar o assunto de Petrópolis? A gente quer pegar essa grande indústria da Rua Teresa, que está fechada, e fazer uma parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado para que seja construído ali, ou a gente traz uma grande indústria do ramo de volta a Petrópolis para gerar empregos, ou a gente constrói ali um residencial de casas, né? Essas casas patrocinadas pelo governo federal, né? Para que o cidadão tenha direito a ter sua própria moradia. Com isso, o que a gente faz se a gente constrói as casas? A gente coloca morador consome, vai passar a consumir na Rua Teresa de novo. Com isso, os empresários vão voltar para a Rua Teresa. Vai ser bom para quem aluga o imóvel, porque se tem uma loja alugada e o teu inquilino ele fale, ele te quebra, porque ele vai sair e vai deixar a tua loja vazia, você não vai mais alugar. Então, o que a gente faz com isso? A gente gera empregos na construção, na obra. A gente vai gerar empregos, se for condomínio de casas, zeladores de condomínio, porteiro, você está entendendo? Seguranças, vigias, a gente vai gerar esses empregos. Moradias e vai gerar empregos de novo para a Rua Teresa, porque aí as grandes indústrias vão voltar a funcionar de vários e vários ramos, não só têxtil, né, alimentação, têxtil, entretenimento. E os moradores desse residencial, eles vão passar a consumir tudo ali, porque eles vão estar pertinho, eles vão estar de frente para as lojas. No primeiro projeto, se a gente não constrói ali e traz uma grande indústria, essa grande indústria também vai gerar empregos diretos na construção, no caso da reconstrução, readaptação, que vai ter que ser feita dependendo de qual indústria vier, e vai gerar empregos para aqueles moradores da região. Me fale sobre educação no Rio de Janeiro. Pô, meu querido No amigo... estado, né? No estado em si. Meu querido amigo Marcos,
nós temos que observar algumas coisas na educação. A gente vive numa era muito digital, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia a mídia ela pinta um retrato, mas quando você vai para a realidade dos bairros e das cidades, é outro retrato. É verdade. Vamos para a educação. O que eu penso na educação? Quais são os projetos que eu tenho para a educação? Primeiro, a gente vai brigar ferrenhamente na LERJ e vamos trazer o projeto de reabilitação e reativação dos CIEPs no estado do Rio de Janeiro. O que é o CIEP? Centro Integral de Educação Pública, que são os famosos Brizolões, que receberam esse apelido carinhoso porque foi Leonel Brizola, parceria com o Trajano de Moraes, né, e o Darcy Ribeiro, trouxeram esse sistema. Como que era o CIEP? O CIEP ele foi feito para ser da seguinte forma. A criança lá entra 7 horas da manhã na escola, toma café da manhã, lancha, almoça, toma banho, toma o café da tarde, janta e vai para casa. Esse era o projeto inicial. E o que aconteceu? Acabou. Hoje, os CIEPs eles são usados pelo ensino médio, boa parte, pelo ensino médio, como escolas comuns. O que nós queremos fazer? Nós queremos reabilitar esses CIEPs. E aí, como é que vai ser feito? Para as criancinhas que estão no ensino fundamental, nós vamos fazer parcerias com as prefeituras, para que as prefeituras cedam espaços para que a gente possa fazer adequações nessas escolas para que elas se tornem CIEPs. Lá o que vai ser feito? A criancinha ela vai entrar 7 horas da manhã, vai tomar o cafezinho da manhã, vai fazer o lanche 10 horas da manhã, vai almoçar às 11h30, vai tomar o seu banhozinho primeiro, depois vai fazer o almoço, vai tirar aquele tempinho de sono, de descanso, né, o famoso cochilo, depois volta para as atividades suplementares. De manhã vai ser aplicada a grade curricular obrigatória. O que é a grade curricular obrigatória? Para as crianças menores, alfabetização, etc. Para as crianças um pouco maiores, aí vem matemática, português, ciências, estudos sociais, etc. Já no ensino fundamental, que a gente chamava na minha época de ginásio, não sei como era lá no norte, mas aqui a gente chamava de ginásio, né? Ginásio. Então, da 5ª à 8ª, o que vai ser feito? A grade curricular comum, né? Matemática, português, história, geografia, etc. Na parte da manhã e na parte da tarde, esses adolescentes eles estarão fazendo uns cursos técnicos. Vão fazer curso de eletricista, carpinteiro, pedreiro, o que a gente puder colocar de cursos para que aquela faixa etária consiga executar e sair dali para o 2º grau já com alguma coisa em mente preparada, nós vamos aplicar. E para o ensino médio, o que a gente vai fazer? Para o ensino médio, a gente, além disso, né, voltando ali para o ensino fundamental, nós teremos também as práticas esportivas que serão no 2º turno, na parte da tarde, aplicado para as nossas crianças e adolescentes. Vai fazer o esporte, de preferência esporte olímpico, futebol, handebol, basquete, vôlei, karatê, judô, natação, atletismo, esportes olímpicos, boxe, são esportes olímpicos, skate e assim sucessivamente. O que a gente vai fazer com isso, Marcos? Nós vamos primeiro deixar os pais bem tranquilos, porque os filhos vão estar o dia todo na escola, e aí não vai ter a mente vazia, porque a mente vazia é oficina de Satanás, e nós vamos desafogar o sistema de creches. Por quê? Quando a criança ela tem uma faixa etária para estar na creche, ela sai dessa faixa etária, ela tem que ter algum lugar para ficar, e muitas vezes os pais não têm condições de pagar uma pessoa para cuidar de uma criança de 6 anos de idade. Quer dizer que você quer transformar o CIEP numa escola de tempo integral, é isso? Na verdade, a gente só vai voltar a fazer o que o Brizola fazia. Entendi. Que Mas hoje isso Isso não existe hoje em dia. São pouquíssimos. Existia, mas são pouquíssimas unidades de CIEPs que funcionam dessa forma. A gente quer que voltem a funcionar
todas, de todo o estado, 92 municípios. E vamos também buscar, junto com o governador e a Secretaria de Obras e a de Educação, que aonde não tem CIEP seja construído. E cidades que têm a população a partir de 26, 28 mil habitantes, tenham pelo menos 4 CIEPs por cidade. A partir de 25 mil habitantes, já se entende que tem que ter um número maior. Com isso, o que você faz? Você dá a oportunidade daquela criança aprender um esporte e, se ela tiver uma veia esportiva, vai ser um grande atleta de ponta. É só você ir para a França. Na França é o seguinte, na França você chega para uma criança e você pergunta para ela, o que você quer ser quando crescer? O francesinho vai responder, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser arquiteto, quero ser professor. No Brasil, o que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol. Ou então não sei. Ou então não sei. Por que na França é diferente daqui? Porque na França te incentiva a estudar. Mas Você é até verdade. vira futebol. Eu me lembro que eu vi uma entrevista, às vezes, de Thierry Henry, grande atacante, né? Muito brasileiro não quer que eu fale do Henry, porque foi o Henry que fez aquele gol que tirou a gente na Copa de 2006. Né? Que o Roberto Carlos tá ajeitando mesmo, o cara entrou pelas costas e fez o gol. Mas o Henry, um grande astro do futebol francês, jogou em diversos clubes, Barcelona, Arsenal, etc. Ele disse numa entrevista assim, gente, eu quando era jovem, eu estudava. Sabe com que idade eu me tornei jogador? 16 anos de idade. Por quê? Porque lá na França entende-se que primeiro você tem que estudar, para depois você ser atleta. Nos Estados Unidos você, se for bom esportivamente, você pega uma bolsa de estudos na faculdade. Grátis, né? Grátis. Ou seja, você estuda, é bancado pelo governo para ser um grande atleta de ponta. Aí a gente vê os resultados Não sei se aonde? tu conhece aquela Nas história Olimpíadas. do Ryan Santos, conhece? Sim, Que ele conheço. ganhou uma bolsa, né? Porque ele era atleta do time de futebol americano, não é isso? Exatamente. É, Aí agora você exatamente. observa, qual é o resultado que a gente vê nas Olimpíadas? Qual é o local, você que gosta de esporte, que o brasileiro ocupa hoje no ranking de medalhas? A maioria das vezes nós somos o de número 60, 50, 40 e pouco. É verdade. É inadmissível, eu vou falar daqui a pouco de projetos esportivos que eu tenho para todo o estado, que uma criança ela não tenha o poder de ter acesso a uma prática esportiva. É o que a gente quer acabar com isso. Porque dentro das escolas, dentro dos CIEPs, o aluno ele vai ter um tempo para prática esportiva. Outro projeto que nós temos, para o ensino médio, né? Porque você que é adolescente está me ouvindo a partir dos 16 anos, deve estar perguntando, pô, deputado, e a gente? A partir dos 15 para cima, né? Dos 15 aos 17, que a gente, na minha época, era a idade que você terminava o ensino médio, você entrava com 15 e se formava com 17. O que a gente vai fazer? Para os adolescentes dessa faixa etária do segundo grau, né? O antigo segundo grau, ensino médio, nós vamos colocar, né, os cursos preparatórios. Nós vamos colocar os cursos preparatórios e vamos levar para esses adolescentes as escolas cívico-militares. As escolas cívico-militares, elas só têm 14 escolas cívico-militares espalhadas em todo o estado do Rio de Janeiro. É muito pouco. E lá na escola cívico-militar, você vai ter... Perdão, você que é pai, você vai ter a oportunidade de colocar o seu filho para aprender lições como civilidade, direitos cívicos, direito constitucional. Você vai gerar um cidadão de bem. Você vai gerar um cidadão, porque o que nós estamos tendo é uma geração que está se perdendo. Está se perdendo. A gente vê pela educação. A escola não educa, quem tem que educar é o pai e a mãe, mas a escola ela orienta, ela ajuda. E o que a gente quer fazer? A gente quer incluir na grade curricular, obrigatório, cursos profissionalizantes para esse adolescente. Porque quando o adolescente estiver se formando no segundo grau, for fazer o Enem, ele já vai ter um direcionamento. Se ele vai ser advogado, se ele vai ser médico, se ele vai ser militar, se ele vai ser qualquer cargo, ele vai ter um curso preparatório para que ele, junto desse curso, ele já possa seguir o seu caminho com a universidade, ele vai seguir. E mesmo que ele não consiga uma vaga na universidade, porque isso infelizmente às vezes acontece, ele já saiu dali preparado para o mercado de trabalho. Para que ele não possa, nada contra, não estou dizendo isso, mas que ele possa ter uma opção de ganhos grandes. Quanto que ganha hoje um funcionário de supermercado, um operador de caixa? Um salário mínimo. Quanto que pode ganhar um operador de empilhadeira? É verdade. Agora você vê, por que não tem? As grandes indústrias, se você conversar com outro empresário, ele vai dizer o seguinte, cara,
Eu tenho 30 empilhadeiras aí paradas. Eu só tenho 4 operadores de empilhadeira. Porque falta mão de obra. Porque o curso é muito caro. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma parceria com o Senai e o Senac para que esses cursos sejam ministrados para os nossos adolescentes gratuitamente. Aqui a maioria dos operadores de máquina tem vaga. As vagas são abertas para esse tipo de funcionário. Operador de grua, guindastre. Quantos Não e quantos tem. empregos a Petrobras Não está sabe nem o que disponibilizando e não tem, porque não tem mão de obra. Verdade. Tá pegando gente de Portugal, de fora do país, É verdade. de fora do estado do Rio. É o que a gente quer combater. Então, dentro da educação, a gente faz isso. Isso. E para encerrar sobre a educação, um projeto que eu quero colocar, eu vou brigar dentro da LERJ, mas... Eu quero que você fale também sobre universidade, viu? Nós vamos falar sobre universidade. O que a gente quer botar dentro da grade curricular do ensino médio obrigatório? Curso de Libras obrigatório. Libras é o segundo idioma do Brasil. Nós temos hoje uma primeira-dama que é formada em Libras. Nós temos no estado do Rio de Janeiro, meu Ela querido... teve um incentivo muito Exatamente. forte através dela, né? Nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro, meus queridos amigos, 3 milhões de deficientes auditivos. Eu te faço a pergunta, Marcos, o deficiente auditivo, ele não é gente? Ele não é ser humano como eu e você? Ele não é cidadão brasileiro como eu e você? Claro que é. Porque falta professores, Claro que é. né? Para essas... No Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, que fica nas Laranjeiras, o diretor-presidente do INES é deficiente auditivo. Isso é lindo. Por quê? É um instituto para surdos que tem um surdo, né, um deficiente auditivo, como presidente. Isso já é um grande avanço. E nós temos 3 milhões de pessoas nesse caso, que se sentem, muitas delas se sentem excluídos. Eu vou dizer para você uma estatística. Eu, como cristão, de 3 milhões de deficientes auditivos no estado do Rio, apenas 10% são evangelizados, são cristãos. É muito pouco. Por quê? Porque eles vão nas igrejas e não tem inclusão social. Eles não estão entendendo nada do que está sendo falado ali. Se a gente colocar o curso de Libra... sai da igreja, não vai mais, né? Porque não... Se a gente colocar o curso de Libra obrigatório no segundo grau, poxa, a gente tem espanhol, inglês e francês. Quando é que um jovem, de repente, desse vai falar inglês ou francês com alguém? É verdade. Nem todos vão ter a sorte de sair do país, nem todos vão querer sair do país. Nem todos têm condição de pagar curso. Não tem condição de pagar. De inglês, né? Então, o que a gente faz? Nós vivemos num país, infelizmente, na sociedade, que infelizmente, são muito bajuladores de outras culturas e desvalorizam. O nosso país é lindo, o nosso país é rico, o nosso estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios, que se eu te perguntar, não vou nem perguntar para um carioca, para alguém que mora aqui, quantos dos 92 municípios você conhece? Uns vão dizer 3, 10, outros vão dizer nenhum. É verdade. Por quê? Porque não tem atrativo. A maioria dos carioca não conhece nem os principais pontos turísticos do Rio, né? Exatamente. O Cristo, o Pão de Açúcar. O que a gente quer fazer? A gente quer colocar o curso obrigatório de Libra na grade curricular, obrigatória, para que todo adolescente saiba falar Libras. Com isso, o que a gente gera? Inclusão social. É verdade. Imagina você como um pastor, se você tiver um adolescente na sua igreja que é formado em Libras. Você vai botar ele como intérprete. E muitos deles não sabem nem onde colocar uma pessoa dessa, né? Porque então, o que acontece? Não tem direção. Porque quase não se tem intérpretes, a verdade é essa. E o que nós queremos fazer é colocar para essas pessoas tão queridas, que são os deficientes auditivos, a possibilidade de serem entendidos e interpretados. Como que a gente faz? Colocando o curso obrigatório no ensino médio. É isso que a gente quer fazer, vai brigar. Deputado, você vai conseguir no primeiro ano de mandato? Talvez não, mas a gente vai brigar. E é o meu compromisso, com você que está me assistindo e você aqui no podcast, o meu compromisso é que no meu primeiro ano de mandato eu vou brigar pelo curso de Libra dentro da grade curricular, junto ao Seguduc. É inadmissível que nós tenhamos que obrigar nossas crianças a falar inglês, francês e espanhol e não estamos obrigando os nossos jovens a falarem Libras. É verdade. Tá ok? É isso que a gente tem que pensar. Qual é o nosso idioma? Português. Segundo idioma, Libras. A gente fala inglês, francês, espanhol? Não, a gente fala português, cara. Então, Libras, a gente tem pessoas aqui que são nativas nossas que falam Libras. São 3 milhões só no estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso projeto. O professor de inglês que teve aqui, ele falou que menos de 5% da população sabe um pouco, né? Ou fala inglês, né?
Vamos falar agora sobre universidade. Universidades. Hoje nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro a UERJ. Eu vou falar de universidade estadual, Estadual, que é o meu curral. Eu não posso falar que nós vamos trazer universidades federais porque não é o meu cunho. Isso cabe a Vanessa Bazzoni, que é candidata a deputada federal, e a outros deputados federais. Isso não cabe ao deputado estadual. Qualquer candidato ou deputado estadual que diga que vai trazer uma universidade federal para o estado, ele é mentiroso, porque ele não tem esse cunho. Agora, eu tenho, como deputado estadual, como colocar um projeto de lei para que as universidades estaduais elas se amplifiquem aqui, uma PUC, né, a própria UERJ, no estado do Rio de Janeiro. O que a gente quer fazer? A gente precisa ter, por exemplo, nós temos lá na Zona Oeste a Universidade Estadual da Zona Oeste, a UESO. Muito bacana, nas dependências do Sara Kubitschek, Instituto Educacional Sara Kubitschek, mas é muito pouco. É muito pouco. Quantas grandes universidades estaduais nós temos aqui no Rio de Janeiro? É muito pouco. E o que a gente quer fazer? Além da gente ampliar o número de universidades no estado do Rio de Janeiro, né, por exemplo, região dos Lagos. Região dos Lagos não tem universidade pública. Nós precisamos ter pelo menos 2, 3 universidades públicas na região do Lago. Nós temos 9 municípios na região dos Lagos, de Maricá a Rio das Ostras. E nós precisamos ter universidade para esse povo também do interior. Você passa numa UERJ, você mora em Araruama, tu vai ter que vir morar na UERJ, alugar. De repente você não conhece a cidade, vai entrar pelo cano, porque nós sabemos que infelizmente a capital é violenta. A gente não tem aqui que tapar o sol com a peneira. Mas a gente quer criar o maior número de universidades. Não falamos nem de conhecimento, né? Falamos de condição financeira. Exatamente. Mesmo, né? Que a maioria... A gente quer criar mais universidades no estado, só que a gente também quer fazer o quê? Criar a possibilidade de que aquela pessoa de baixa renda, ela não só possa passar no concurso público por merecimento e cursar uma universidade estadual, mas aí ela vai cursar. Você já viu quanto que é um livro de medicina? Você já viu quanto é um livro de direito? Caríssimo. E tem gente que não consegue. Eu conheci uma menina uma vez... De 9 mil reais, no centro de Campo de 9 Grande, a 12 mil reais. No centro de Campo Grande. A menina vendendo doce, gente. Doce para poder comprar um livro de direito. Ela cursa a UFRJ. Ela trabalhava vendendo doce na rua para poder comprar o livro que ela disse para mim. Na universidade particular Paulo, é de 9 a 12 mil reais uma mensalidade, né? Paulo, eu vou comprar um livro aqui de direito e eu tô vendendo esse doce para... Falei, eu até comprei para ajudar e eu disse, quanto que é esse livro? Cara, um livro desse, ele tá em cerca de 800, vou botar aí de 600 a 800 reais. Um livro de direito. Eles não aceitam Xerox, não. Tem que ser o livro original. Tem que ser o livro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar bolsas de incentivo a esses jovens para que eles possam comprar. Porque não adianta você só dar a vaga na universidade. E o resto, como é que faz? Como é que o estudante vai para a universidade? Ele vai a pé, ele vai de bicicleta, ele vai correndo? Tem que se dar estrutura para o jovem estudar. É por isso que eu digo que outros países da Europa... Eles fazem isso e nos Estados Unidos e Canadá também. Eles levam muito a sério a educação. O que nós precisamos, Marcos, é que aqui no Brasil, especial o nosso estado, leve mais a sério a educação. É verdade. Porque o que a gente vê? Por que os nossos jovens vão à escola? E levar, né, unidades para o interior, né? Para cidades cidades menores, exatamente. Né, do estado. A gente quer fazer a inclusão das universidades estaduais em todo o interior do estado. Aonde não tiver, nós vamos colocar... Claro que nós vamos pegar... Por exemplo, nós temos a cidade de Mendes, com uma população embaixo de 18 a 20 mil. Mendes. Poxa, nós vamos pegar ali o complexo ali do Vale do Café e vamos colocar uma ou duas universidades ali para atender 5 a 6 a 8 municípios. Se você coloca 2 universidades grandes, você gera vaga para todo mundo participa. Todo mundo participa dessa estrutura de ensino. E é o que a gente quer fazer. A gente quer abrir oportunidades para que todo mundo, todo cidadão, que é o que está na Constituição brasileira, que o Brasil, a Constituição, o que diz a Constituição lá, se eu não me engano, no artigo 8? Que todos nós
temos Direito direitos. à educação. Nós temos direito à educação, nós temos direito à saúde, nós temos direito à segurança, nós temos direito de ir e vir. E o que nós queremos fazer é praticamente o que disse Martin Luther King Jr., a Wave Dream. Eu tenho um sonho. Qual é o sonho que eu tenho? O sonho é poder, dentro da LERJ, trazer essas leis e projetos para que o nosso povo ele seja representado. Eu ouvi essa semana na cidade de Guaba Grande, eu andando no centro da cidade, fazendo um corpo a corpo, um eleitor me parou e disse assim, olha, eu não tinha candidato, mas ouvindo as suas propostas, você agora é meu candidato. Eu só queria te pedir um favor. Eu digo, meu querido, nunca esqueça do que você está falando aqui com a gente. Não nos abandone, porque eu não me sinto representado na LERJ. Mas se você entrar, eu sei que eu vou ser representado, porque você parece ser diferente. E o que a gente quer é isso, Marcos. É poder lutar pelo direito dos jovens, dos adolescentes, da criança. Qual é o direito? Direito à alimentação, direito à saúde, direito à segurança pública, direito à educação. É isso que os nossos jovens precisam. É isso que os nossos jovens têm que ter condições de ter. Opções de vida melhor, para que os nossos jovens não vão embora do país, porque a nossa turma está indo embora do país. Os melhores estão indo embora. Paulo Fernandes, vamos falar agora sobre saúde pública. Saúde pública é um tema que eu gosto muito, né? Porque ele é polêmico demais. É verdade. Saúde e depois vamos para segurança. Também é outro. Mas a saúde é mais. Eu vou começar batendo. Há cerca de 2 meses atrás, eu estava numa clínica da saúde em Uaíba, conversando com algumas pessoas que estão engajadas em nos ajudar nessas eleições. E conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim, olha, a gente vem para a clínica da saúde, eles mandam a gente para o UPA. A gente chega no UPA, ele manda a gente para a clínica da saúde. A gente volta para a clínica da saúde, eles mandam a gente para o hospital. E essa pessoa disse assim para mim, lá no UPA de Campo Grande, não tinha seringa. Não tinha seringa. Pasme você que não tinha E é uma coisa seringa, básica, né? coisa básica. Coisa básica. Então, veja bem, nós não podemos aceitar de forma alguma que o cidadão seja feito de otário. A gente tem que rasgar o verbo mesmo, porque o nosso povo, Marcos, é feito de idiota. Muitas das vezes o camarada chega no UPA para ser atendido e a pessoa tem a cara de pau de dizer que não tem pediatra, a pediatra está dentro do consultório dormindo. No nosso mandato, o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou começar pelo interior, que é onde a gente tem focado, porque são as pessoas mais carentes do estado estão no interior, tá ok? Capital tem muita carência, mas o interior tem mais. Cidades que têm mais de 20 mil habitantes não pode ter só um UPA. Isso não existe. E lá nesse UPA, o único que existe, não pode, tá? Que eu não vou aqui dar o nome dos UPA da cidade, que é para depois prefeito nenhum ficar embolado comigo. Isso não é o momento disso. Mas olha só, não pode ter uma cidade que tem acima de 20 mil habitantes ter um UPA. Não pode. E esse único UPA que tem, o pessoal que está lá, Marcos, não tem especialista. Se o cara fratura... Eu perguntei uma moradora de Iguaba. Perguntei, tá, você mora nesse 3º distrito de Iguaba, tem UPA lá? Não. E se você passar mal? Ah, deputado, se passar mal, 2 opções. Ou tem um vizinho que tenha carro e leve a gente para o UPA, no centro da cidade, ou para o hospital, ou para a clínica, né, da família lá, que tem outro nome, é CAPS, lá. Ou a gente morre. Aí eu falei, então é bola ou búlica, como diz o carioca, né? Ou morre, né? Ou morre, ou alguém que consiga salvar aquela vida levando ela para o médico. Então nós não podemos aceitar isso. O que a gente vai fazer dentro da LERJ é o seguinte, é fazer projetos de emenda parlamentar e também de projetos de lei, ou PLs ou PECs, que possam beneficiar e trazer novas unidades de pronto atendimento para essas cidades. Cidades que têm mais de 20 mil habitantes não pode ter só uma, tem que ter mais. Pelo menos 2 ou 3 unidades de pronto atendimento. Agora também não pode ser, Marcos, um container pintado de branco e azul e dizer que aquilo ali é uma unidade de pronto atendimento. Isso não pode acontecer. E o que nós vamos dobrar é a fiscalização nas unidades de pronto atendimento que pertencem ao Estado, que é o que a gente pode fazer. Nós não podemos aceitar de forma nenhuma, e aí, como é que você faz isso? Você chega lá e esculacha o profissional de saúde? Não, você não pode fazer isso.
Perdão. Você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá e conversar com o diretor da unidade e perguntar, vem cá, doutor, o que está acontecendo? Ah, deputado, nós não estamos de recurso. Nós temos direito. Então, eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou colocar uma emenda parlamentar para compra de seringa, de agulha, de gás, de medicamentos, etc. Eu vou botar aí, um exemplo, vou botar X mil aí para você poder comprar isso tudo. E na semana que vem eu vou voltar aqui para fiscalizar, meu amigo. Se tiver tudo no mais do mesmo, aí infelizmente nós vamos ter que tomar atitudes cabíveis. Não é bater de frente com o sistema. Você não precisa, porque o médico também é gente. É verdade. Existem maus profissionais em todos os segmentos. Sim. Político. O meu segmento, existe muito político sem vergonha, pronto, eu tenho que falar a verdade. Como existe muita gente honesta, muita gente boa ainda existe. Ainda existe. Policiais bons, policiais ruins, médicos bons, médicos ruins, pastores bons, pastores ruins. Em todos os segmentos existem pessoas boas e ruins, bons profissionais e maus profissionais. Nós temos na história da política diversos presidentes que foram sensacionais para o Brasil. Getúlio Vargas, John Kennedy, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas. Temos o próprio Lionel Brizola, que foi um ótimo governador, José Sarney. Nós temos diversos presidentes que foram incríveis para o país, diversos governadores que foram maravilhosos para o estado do Rio de Janeiro, que construíram coisas sensacionais para o nosso estado. E nós temos que conversar com o profissional da saúde que isso seja feito. E o nosso atual presidente? Sobre saúde. O que a gente tem que entender? Que o presidente Jair Bolsonaro, ele teve uma grande falta de sorte na vida dele. Duas coisas. Primeiro, a facada que ele levou, que Deus deu livramento, ele sobreviveu, e ter pego o país, que já vinha quebrado de 13 anos de desgoverno, e para melhorar isso tudo, né, de tantos difíceis que teve, né, 16 anos de desgoverno, isso. Nós ainda temos a falta de sorte dele pegar uma pandemia do Covid-19. Olha só que coisa. Nós podemos olhar isso na saúde do estado do Rio de Janeiro. Nós pegamos aí o Edmar, aquele sem vergonha, daquele secretário de saúde do estado, que estava roubando a saúde do estado do Rio de Janeiro na maior cara de pau. E isso acontece. E o sistema ainda continua ainda, né? O sistema continua, existe um certo candidato, que eu não vou dar o nome dele aqui, porque eu não vou arrumar problema para a minha vida, né? Um certo candidato a deputado federal, que se diz doutor, e o que nós estamos vendo andando pelo interior do Rio de Janeiro, e de perto mesmo, porque foi como eu te falei anteriormente no início do podcast. Existe a mídia que publica o que ela quer, fazendo o cara que é bom se tornar um deus e o cara que é ótimo... Aliás, o cara que é ruim se tornar um deus e o cara que é ótimo se tornar um porcaria. Verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a mídia. Infelizmente, existe a mídia boa e a mídia ruim, como a gente falou sobre profissionais. Então o que acontece? Quando a gente observa isso, a gente vê, andando de verdade, fulano da saúde. Não tem de saúde no município dele, não tem porcaria alguma. É muito complicado. Só o nome, né? Só o nome. Doutor fulano, quando você vai ver a realidade, como eu te disse, em Campo Grande, sem seringa. Atendimento que sempre foi péssimo. É inadmissível, ô Marcos, que você entre passando mal numa unidade de pronto atendimento, a não ser que você entre desmaiado, você vai ser atendido. Agora, se você entrar ainda andando com vida, eles te deixam ali 30, 40... É triagem, é não sei o quê. Gente, isso é um grande descaso com a população. Nós vamos brigar muito em cima disso. Nós vamos exigir e vamos colocar projetos dentro da casa que beneficiem a saúde do estado do Rio de Janeiro. Como é que a gente faz isso também? A gente começa lá de cima. Os médicos bem remunerados, com uma carga horária menor de trabalho, com melhores condições de trabalho e com um sistema mais rígido de aprovação dos médicos para concursos públicos. É inadmissível que a gente deixe nas mãos das OMS a saúde do estado do Rio de Janeiro, que as OMS, elas usam, sabe o quê, meu povo? Cabide de emprego. Uma vez eu fui... Explica para o telespectador o que é OMS. OMS é a Organização
de saúde, as OS, melhor dizendo, a OS são as organizações de saúde. São instituições filantrópicas que são terceirizadas da saúde, né? As OS, elas colocam os profissionais dentro das unidades de saúde. Então, você pode entrar de que forma? Concursado, quando se abre um concurso público para médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, ou você pode entrar por uma OS, que é uma organização de saúde. É uma prestadora de serviços de saúde para o serviço público. Existem OS de nível estadual, federal e também municipal. Muita gente só ouviu falar de OS por causa da Lava Jato, né? Da Lava Jato. E isso é triste. Porque você vai para uma OS, e aqui eu vou entrar no que eu vi, a minha indignação. Eu tenho um filho de 7 anos, e quando eu era menor, o meu filho foi ser atendido no UPA, porque aqui a gente não é rico e a gente usa o sistema de saúde público, o SUS, então eu sei do que eu estou falando. Eu conheço de perto o SUS, de perto mesmo. A minha avó, graças a Deus, e aqui eu tenho que bater palma para a equipe do Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, que atenderam a minha avó de pronto atendimento, de uma senhora que, quando operou, tinha 80 anos de idade, e minha avó ela teve que retirar uma hérnia umbilical e também teve que fazer a operação da apêndice. Mas eu tenho que aplaudir o pessoal do Rocha Faria. Quando é para bater, a gente bate, quando é para aplaudir, a gente aplaude. Verdade. Então, o que acontece? O meu filho chegou para ser tratado, a médica foi olhar o Google. Isso é inadmissível, para ver os sintomas do meu filho, para ver o que o meu filho tinha. Meus queridos telespectadores desse podcast maravilhoso, não existe isso. Isso é inadmissível. Eu sou de uma época, Marcos, que o médico, ele sabia ser médico. É verdade. Aí você pega... Muitas vezes essas OS, ela coloca clínico geral, né? E muitas vezes não tem especialista, né? E todo mundo acha que o clínico geral é um médico. Ele não é um médico, ele só encaminha, né? Um especialista. Especialista. Então, mas aí é bom a gente frisar nisso que você falou da OS. Pois sabe o que acontece? Eu não tenho nada contra, pelo contrário, você que é jovem, que está me assistindo e está se formando agora em medicina, nós vamos criar projetos para que você tenha mais oportunidade. Porém, nós vamos ter um sistema de seleção muito mais rígidos. Nós não podemos pegar um jovem que saiu agora da universidade, terminou sua pós-graduação, que para consultar, para atender uma pessoa, não olhe nem nos olhos da pessoa que está sendo atendida. Que vá consultar no Google o que aquela pessoa tem. Não pergunta o que a pessoa está sentindo. Exatamente. Né? Existem médicos, eu ouvi uma senhora, eu ouço muitos relatos por onde eu ando no interior do estado do Rio de Janeiro, todo o estado, capital principalmente, quando as pessoas chegam assim, rapaz, eu fui lá, deputado, e... Pô, o cara não olhou nem na minha cara, sentado, estava de cabeça abaixo, escrevendo, de cabeça abaixo, escreveu, me deu a receita e mandou embora. Eu falei, doutor, vem cá, você não vai me examinar. Não, eu já entendi seus sintomas. Nós precisamos de médicos mais humanos, Marcos. E como é que a gente faz o médico ser mais humano? Desculpa o termo, na porrada. É assim que a gente vai fazer médicos mais humanos. Como é que é isso, deputado? Com leis rígidas, para que esse médico ele passe por um sistema de avaliação muito rígido. Nós não vamos colocar qualquer vagabundo, desculpa o termo, qualquer vagabundo para cuidar da nossa população, porque é o que nós estamos tendo. O pessoal desce o pau. Eu sou muito favorável a todo profissional de saúde. Nós entendemos que a carga horária do enfermeiro ela é injusta, do técnico de enfermagem ela é injusta. Nós entendemos que o preço que se paga para poder tirar o Corém é muito alto. Existem pessoas que vão se formar num curso de auxiliar de enfermagem, no curso técnico de enfermagem, até na faculdade de enfermagem, só com dinheiro para pagar a faculdade, ou às vezes até faculdade pública. E muitas das vezes aquele profissional ele sai dali, ele vai fazer o estágio dele com dinheirinho contado da passagem. Às vezes o camarada está fazendo estágio, ele não tem nem o que comer, só a passagem, por causa de um sonho que ele tem, que é cuidar de pessoas. A esses nós vamos privilegiar, a esses nós vamos ajudar de verdade. E o nosso projeto que vai tramitar na LERJ, se Deus quiser, a partir de 2023, é que o Corém ele tem uma redução pelo menos de 40% no valor do que é pago para tirar o Corém. Eu acho que o poder público ele tem que fiscalizar mais nessas UPAs, hospitais, porque nós vimos aí nas redes sociais que tem algumas influenciadores, que eu não vou citar nome, que pegaram médicos dormindo, ou diretores não vão trabalhar, faltando, ou até mesmo dormindo. Eu acredito que nós precisamos mais de fiscalização do poder público na área da saúde, que está jogado ao caos, às baratas, não é isso? O que a gente tem que fazer, Marcos, é criar uma nova saúde. Nova saúde. Nós temos que parar de deixar que o poder público coloque cabides de emprego na saúde.
beneficiar aquele que é amigo do amigo do amigo. Isso não pode acontecer. Enquanto a saúde do estado do Rio de Janeiro ela for gerenciada por mafiosos, você pode ter certeza que ela vai continuar esse caos que ele é. O que nós vamos fazer? Nós não queremos briga com ninguém. Nós queremos o justo. Qual é o justo? É que o povo seja atendido de forma correta. Não podemos chegar numa instituição, num UPA, e lá a gente ter, né? Lá a gente ter o pediatra dormindo e aí o pessoal da triagem, coitado, que não tem nada a ver com isso, que é obrigado a dizer, nós estamos sem pediatra, o pediatra está lá dormindo no bem bom. Ou então está mexendo no WhatsApp. Atende um paciente agora, leva 30 minutos para chamar outro. Nós vamos pegar pesado nisso. E a fila cada vez maior nas unidades, né? Nós vamos fazer isso e vamos fazer isso de forma exaustiva. Nós vamos colocar projetos de leis que beneficiem a população, mas que também beneficiem o profissional de saúde. Porque uma coisa é o grande profissional que é desvalorizado. Outra coisa é aquele que está ali por quem indica. O que a gente vai fazer e vai lutar é que você pode até ser indicado, nós não temos nada contra, desde que você seja um ótimo profissional. Você coloca o seu carro para ser consertado em qualquer oficina? Não. Você vai colocar numa oficina onde você conhece bem, né, o profissional e confia, certo? É verdade. Você vai botar combustível no seu carro num posto que você não conhece? Não. Sem bandeira? Posto Cavalo Branco. Você vai lá colocar seu carro lá para baixo? Eu não coloco. De igual forma é a nossa saúde. Você vai colocar a saúde na mão de profissional que não é profissional? De profissionais que ficam consultando no Google qual é o sintoma que você tem para saber o que você tem? E os 5 anos de faculdade, né? Mais os 3 anos de pós-graduação, os 8 anos total que você leva para poder ser médico. Um bom médico. E aí, o que você faz? Você vai botar a população para ser atendida com um médico que não olha nem no teu rosto para poder te atender? Não tem nenhuma mínima condição, né? Paulo, agora vamos falar do assunto do dia. Vamos falar agora sobre segurança pública. Como dizia o Raul Gil. Raul Gil. Olha, quando a gente conversa com um profissional, um agente de segurança pública, né? O que é o agente de segurança pública, pessoal entender? É o policial, é o bombeiro, né? Guarda municipal. O guarda civil municipal. Não chama eles de guarda municipal que eles ficam bravos, tá? Guarda civil municipal. Guarda civil municipal. Eu não sabia dessa, não. Isso mudou, né? Guarda Civil Municipal, agora é chique. Né? Por aqui no Rio é Guarda Civil Metropolitana, né? Isso. Aliás, um grande abraço pro pessoal da Guarda Civil Metropolitana aqui da cidade do Rio de Janeiro, que tem ajudado a gente bastante nessa caminhada, estão com a gente. Também o pessoal todas as guardas civil da região dos lagos, a gente conversou lá em Arraial, Cabo Frio, São Pedro, Aruama. Muito obrigado a vocês que me receberam também em Petrópolis. Deus abençoe vocês. Vamos falar sobre um projeto nosso, já emendando já na Guarda Civil, que é a adequação da Lei 13.022. A Lei 13.022, ela é uma lei federal. Quando a gente fala de adequação, é pegar uma lei federal e transformar ela numa lei estadual, fazer uma adequação, né? É realmente o pé da palavra. Sim. O que a Lei 13.022 ela diz? Ela diz que nós vamos dar poder de polícia à Guarda Civil Municipal. Por quê? Isso é cada município, cada município tem esse... A gente faz adequação para a lei. Como é que fala? O porte para o guarda ou não, né? O que a gente faz? A gente adequa ela para o Estado, ela é federal, 13.022. E no Estado a gente faz a adequação é feita pelos municípios. Sim. Claro que a gente não vai pegar o armamento da poder de polícia para qualquer maluco. Porque nós já sabemos que existem, como eu te falei, maus e bons profissionais. Nós vamos pegar um guarda civil municipal que o cara é doido, que tem briga com o vizinho, que se você der uma arma nele, vai matar o vizinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente vai fazer? A gente vai dar o poder de polícia a eles, melhorar a carga horária deles, melhorar para eles também o plano de carreira e os salários. Se a gente fizer isso,
E aí a gente dá o poder de polícia. A gente vai ter um profissional muito bem remunerado, com uma escala de trabalho muito bem adequada, ele não vai se sentir um escravo do trabalho, e com isso ele vai render muito e muito mais. Se você pegar e dar o armamento, dar o poder de polícia para o cara mal remunerado, o cara sem plano de carreira, você vai estar incentivando ele a se corromper e pegar uma arma e fazer extorsão, se tornar um criminoso. Isso é verdade. Que não é o que nós queremos fazer. Nós queremos sim que a Guarda Civil Municipal ela tenha poder de polícia. Ela tendo poder de polícia, o cara sendo muito bem treinado, o cara sendo muito bem capacitado, para aí sim ele ter direito a participar da Lei 3.022 e ter poder de polícia, você desafoga o sistema de segurança. Sim. Por quê? Você vai desafogar a polícia militar. Você não vai precisar botar a polícia militar de viatura parada na rua para poder ficar parado na rua olhando a banda passar. Lugar de policial é combatendo o crime. Se você dá poder de polícia à Guarda Municipal, deixa que a Guarda Municipal faz um policiamento dali, daquele local. Deixa a Guarda Municipal botar a viatura dela ali. O que a gente vê nas cidades pequenas é a viatura parada ali, mas o cara não tem poder de polícia. O cara chega armado, rende ele, leva a viatura, leva taser, leva tudo. Ainda Verdade. mata o guarda, porque tem, infelizmente, criminosos que não estão nem aí para a vida do ser humano. Tem muito serviço público aqui no Rio de Janeiro que era para ser a guarda civil municipal, né? Que era para tomar de conta do órgão público, não se você tivesse, a polícia, exatamente. Né? Se você tiver a guarda municipal, civil, municipal, armada, bem estruturada, com salários em dia, bem remunerada, com plano de carreira. Qual é o nosso projeto? O projeto é que com 5 anos de guarda, o cara já tem a primeira promoção. Sim. Né? E eu vou entrar daqui a pouco falando sobre a polícia militar. Ele tendo a promoção, a cada 5 anos ele tem uma promoção distinta, o seu salário aumenta. Então você tem que dar gratificações, aumentar a verba, né, a porcentagem do que ganha um guarda municipal de periculosidade, né? Porque você ganha também, você está ali assumindo um certo risco. Então, quando você passa a ter poder de polícia, você tem que ter todo um artefato, um artifício, melhor dizendo, para que você seja um bom guarda municipal. Não é simplesmente pegar, toma aqui a pistola, e você deixar o cara do jeito que ele está vivendo. Ele vai se corromper, infelizmente. Para a polícia militar, o que isso vai beneficiar? Vai beneficiar que eles vão desafogar o sistema de segurança, vão dar poder para que os guardas façam policiamento, e a polícia militar vai cuidar do que realmente a polícia foi feita para fazer. O quê? Combate ao crime. E o efetivo já é muito baixo, né? Já é muito baixo. Nós temos um déficit hoje de 22 mil soldados de polícia militar. O que a gente vai propor na LERJ é que todo ano tenha concurso para policial militar com pelo menos de 5 a 8 mil vagas por concurso. Sim. Com isso, e a gente essas aumenta vagas o não contingente. são preenchidas, no caso? Não são preenchidas porque não tem concurso. Quando abre o concurso é 1.000 vagas, 2.000 vagas, 3.000 vagas. É muito pouco para um estado como o Rio de Janeiro. É muito pouco para um estado como o Rio, que tem 3 cidades violentíssimas. Uma que é a quinta mais violenta do Brasil, que é Macaé, São Gonçalo e o próprio Rio de Janeiro, a própria capital. Então, se você faz concursos que geram vagas de verdade, o que vai acontecer? Você vai aumentar cada ano mais o contingente de policial. E aí o criminoso, o vagabundo, antes de fazer qualquer coisa, vai pensar, peraí, não vou fazer isso aqui não. Cara, que se eu roubar ali, já tem o guarda municipal armado ali, vou preso. Se eu for pela outra rua e uma viatura da polícia, estou preso. Então, se você dá esse poder a eles, vai fazer. O que nós queremos fazer? Aumentar o contingente da polícia militar, reduzir a escala de serviço do policial. É inadmissível a escala deles, é uma escala criminosa, costumo dizer. Criminosa você pegar um cidadão, um ser humano, e colocar ele para ficar 24 horas acordado trabalhando, para dar um salário de 3 mil e pouco para o soldado, chegando a 5 mil com todos os quesitos inclusos. É muito defasado, né? É muito defasado. Você vai para o Distrito Federal, um soldado da Polícia Militar ganha 8 mil reais. Um sargento, um terceiro sargento da Polícia Militar no Distrito Federal ganha 10.800 reais. Aqui no Rio, vai ver quanto é o salário de um terceiro sargento, é absurdo. Outra coisa que nós também vamos brigar ferreamente, plano de carreira. É inadmissível que você, como policial militar, tenha que esperar 6 anos para ir a cabo. O que nós vamos fazer? Vamos abrir 2 projetos. O projeto para que caia para 5 anos, diminuindo 1 ano de promoção, e meritocracia. Como que vai funcionar? O policial entrou, ele é bom, com 3 anos, ele tem uma ficha limpa, extremamente competente, um cara
totalmente profissional, por que o cara tem que esperar 6 anos? Dá uma promoção de cabo para ele. É verdade. Dá uma promoção de cabo para ele. Se o cara é bom, tem uma ficha, então nós vamos fazer 2 sistemas. Por tempo de serviço, de sair de 6 para 5 anos a primeira promoção, ou por meritocracia. Aos 3 anos de casa de corporação vai haver um exame, um sistema para que ele possa concursar aquele exame, fazer a prova e poder, assim, ser beneficiado com uma promoção em 3 anos. Imagina você ser um policial militar, entrar como soldado e em 3 anos você já ir a cabo, aumentar o seu salário. É isso que nós vamos trabalhar. Vamos também investir pesado para que o gás deles, né, o CAS deles sejam pagos de forma totalmente compensatória. Não é, O que significa esse CAS? O CAS é o seguinte, o CAS ele é uma gratificação, o gás, né? Gratificação de assistência ao soldado. É o gás. Né? Quando fala assim soldado, fala de todos os praças. Né? É uma gratificação. Todas as patentes, né? Todas as. Não, praças. O que são praças? Vem do recruta, aí vira soldado. Vem do soldado até terceiro sargento, Certo. até primeiro sargento. É os que ficam na rua, no caso. São os praças, isso. Primeiro sargento. Depois do primeiro sargento, ele entra como sub e oficial. Praça é de primeiro sargento para baixo, até soldado. Então, o gás, ele é obrigatório para eles. Está no estatuto, está na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, está no Estatuto da Polícia Militar. Mas eles recebem esse gás? Muito pouco. Muito pouco. Alguns conseguem receber aí em torno de 8% a 12% apenas. E do valor do salário. Isso não existe. Isso não existe. Você pegar um policial militar que está num estado que é violento, né? Principalmente os que estão nas grandes metrópoles, São Gonçalo, Niterói, Nova Iguaçu, Caxias, Rio de Janeiro, capital. Baixada, né? Da Baixada. E você dá um gás a ele de 8% a 12%, a 13%, 14%, isso é um absurdo. Isso é uma mendigaria que você está dando para o policial. O que a gente vai fazer? Tanto o gás do bombeiro quanto do policial militar, nós vamos para a LERJ para brigar por eles, para que eles sejam feitos. E, infelizmente, Marcos, para não delongar muito, eu conversando com alguns policiais militares em Araruama esses dias, o policial disse assim para mim: poxa, deputado, existe a polícia militar dos praças e a polícia militar dos oficiais. Há uma diferença muito grande. O que nós entendemos? É que todos têm direitos iguais. Direitos iguais, sem acabar com a hierarquia. Claro que se você é um coronel, você é um coronel. Você não vai receber como soldado. Você é um coronel, você fez por onde merecer, tempo de casa, de carreira, né, tudo, para receber o seu salário de coronel. Mas, pelo amor de Deus, vamos ter tratamentos iguais para ambos. Os que estão em cima e os que estão embaixo. Vamos tratar todo mundo igual. Quando eu digo tratar todo mundo igual, é carga horária decente para todos. É o gás, pelo menos, o gás tem que ser pelo menos de 25% gás. Não pode ser menos do que isso. O policial militar, se ele é bem remunerado, Marcos, se ele é respeitado, se ele é honrado, ele vai ser um ótimo policial, ele vai ser um grande profissional e nós vamos nos sentir seguros. A verdade é que a gente sai do estado do Rio de Janeiro, a gente anda nas ruas do Rio e nós nos sentimos seguros. É verdade. Você se sente seguro quando você sai no seu carro, mesmo tendo seguro? Não se sente. Será que eu vou ser assaltado? Será que eu vou voltar? Será que eu vou tomar um tiro? Por quê? Você sabe por quê? Porque o policial, ele é muito mal representado. E o que eu ouvi dos policiais essa semana falar assim: deputado, muita gente aqui da nossa corporação que foi candidata e hoje são deputados, inclusive alguns saíram para ser candidato a federal, de estadual para federal, só usaram o nome da corporação. Eu vou lutar pela minha polícia, porque eu sou policial há tantos anos. Nunca fizeram nada por nós, deputado. Se você puder realmente comprar a nossa briga, nós vamos comprar. Então é isso que eu te digo. Melhores salários para os policiais e os bombeiros, uma maior valorização no plano de carreira, né? Um plano de carreira tem que ser um pouco menor para que ele possa ter uma promoção mais rápida e assim a gente melhorando o salário, condição de carreira, bonificações, gratificações e investindo na adequação da Lei 13.022 para a Guarda Civil Municipal, nós vamos ter uma segurança de qualidade no estado do Rio de Janeiro e o Rio vai voltar a sorrir e o carioca vai voltar a confiar na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Eu sou um homem que eu viajo muito, né, pelo Brasil e muitas vezes eu falo que moro no Rio de Janeiro e as pessoas me olham com outros olhos, né? Porque quem está lá fora, né, acha que quem mora aqui ou é traficante, ou é jogador de futebol, ou é pagodeiro, entendeu? Porque o Rio de Janeiro ele é muito mal visto lá fora, né?
Inclusive, eu tinha uma placa de um carro, que é aquela placa antiga, né? Sem ser a Mercosul, que tinha lá Rio de Janeiro, né? Na placa. E eu peguei e tive que mudar a placa para Mercosul, para não causar uma imagem, uma má imagem, né? Do Rio de Janeiro lá fora, né? Porque muita gente, às vezes, quando eu vou para Fortaleza, né? Eu sempre, no caso, vou agora. Sempre estou indo para Fortaleza e as pessoas acham que a gente é traficante aqui. Acham que a gente é vagabundo, entendeu? Não trabalha. Porque o Rio de Janeiro ele é mal visto lá fora por causa da polícia militar. E a polícia militar, em outros países, é considerada a polícia mais corrupta do mundo, né? E essa imagem da polícia militar, não estou falando de todos os policiais, né? Certo que tem muitos policiais que é cristão, que é honesto, da polícia, mas a maioria, né, dos policiais são corruptos. Todo mundo sabe disso. Agora Nós vemos que todos os governadores aqui do Rio de Janeiro foram presos. Tivemos 5 governadores presos. Isso é inadmissível. Bom, o que a gente pode entender do seguinte, da Polícia Militar? Claro que se a gente... Não só, a corrupção não, estou querendo falar que a corrupção não está só na Polícia Militar, está em todo o sistema. O que a gente pode dizer? Claro que se a gente consegue que essas leis sejam aprovadas e a gente consegue executar isso e dar essa melhor condição de vida aos nossos policiais, nossos profissionais da segurança, nossos agentes de segurança pública, e isso a gente vai fazer com todos os profissionais, tá? Você que é do DESIP, não esqueci de vocês, tem um projeto para todos vocês do DESIP, DEGASE. Tô com vocês, pessoal do DEGASE, mas tô com vocês de verdade mesmo. Então, o que acontece? Pessoal da SUAP também, tô com vocês, não abro mão de vocês de jeito nenhum. O que acontece? Nós vamos resolver todos os problemas de corrupções dentro da corporação? Não vamos. Não vamos. Não mas olha só, né? Você sabe qual é o grau a porcentagem de corrupção dentro da Polícia Federal? Mínima. O grau de corrupção de pessoas que foram presas na Polícia Federal por corrupção é de 3%. Por quê? Os caras ganham 18 mil, pô. Um soldado da Polícia Federal ganha 18 mil reais. Aí eu te pergunto, se você pagar um bom salário para o policial militar, você vai diminuir extremamente o grau de corrupção dentro da corporação. Porque ele vai pensar 10 vezes antes de se corromper. Pô, peraí. Eu tenho um plano de carreira excelente. Em 10 anos, eu posso chegar primeiro sargento em 10 anos com essa nova lei. Pô, eu ganho um salário bom, a minha gratificação, o meu gás é de 25%, mais as bonificações, eu tenho uma escala de horário de trabalho satisfatória, tenho um armamento de primeiro mundo, treinamento de primeiro mundo, veículo de primeiro mundo. Poxa, não sou mais obrigado a ficar parado dando sopa pro azar, eu agora só tenho que trabalhar fazendo policiamento, que é o que a polícia foi instituída para fazer, porque eu tenho hoje a Guarda Civil Municipal me ajudando. Pô, peraí, não vou jogar isso fora. O cara vai pensar 10 vezes antes de se corromper, porque ele sabe que se ele fizer besteira e for preso, ele perde a carreira, ele está expulso da Polícia Militar. Bombeiro também, entre outros agentes de segurança pública. O que nós queremos fazer é isso, tá bom? É o que a gente precisa fazer para o nosso povo, os nossos agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Paulo Fernandes, muito obrigado por essa entrevista, entendeu? E quem leva o presente aqui é o convidado, né? Muito obrigado. O convidado, ele não sai... Muito obrigado. Ele não sai de mãos vazias. Quiser tirar o... Quero agradecer aqui ao Marcos pelo carinho, a Art Play. Vamos dar uma olhadinha no nosso brinde, ó. Coisa linda. Não vou nem tirar da caixa, é um copo. Não, tira. Copo térmico, é para tirar? Vamos tirar aqui. Quero agradecer, né, ao pessoal da Art Play, o nosso patrocinador, né? Stanley. Caneca Stanley. Caneca Stanley, olha só que coisa linda. Aqui é o pessoal da minha live, para vocês verem. Um brinde dos patrocinadores da Quero agradecer aos nossos patrocinadores da Artplay, no podcast da Artplay, que nos deram esse presente. Vou usar, você pode ter certeza que eu vou usar muito, né? Primeiro que eu vou usar para coisa que o carioca mais gosta. Café. Café. Muito café. Não vai esfriar tão cedo. Não vai esfriar tão cedo. Café e suco também. Gente, obrigado mesmo, tá, Marcos, por esse carinho. Eu agradeço, muito obrigado, meu amigo, pela essa entrevista aqui. Tivemos um ótimo papo e
o número de deputado estadual está na descrição, as redes sociais. E eu peço que você dê o like e compartilhe a nossa entrevista. Muito obrigado, Paulo Fernandes. Obrigado, que Deus te abençoe. Um forte abraço a todos que nos assistiram nesse podcast. E inscreva-se também no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Eu tenho certeza que vem muita coisa boa por aí aqui nesse canal da Artplay. Deus te abençoe. Amém. Força e honra. Graças a Deus.